Bom dia. Hoje, dia 26/4, nós vamos fazer a nossa vista de prova e iniciar a matéria nova com vocês. A princípio, nós teremos aí a discussão de cada uma das questões. Então, assim, os meninos que estão fazendo micro, nós já tivemos, vocês já viram como é. Para os outros que não, vai ser da seguinte forma. Eu abro a questão, vou ler a questão, vou falar cada alternativa, o porquê que não está certa e o porquê que aquela alternativa está correta. E aí, caso vocês tenham dúvida, vocês falam. Aí você fala, professora, por que não liberou a prova? Porque primeiro a gente vai fazer a vista de prova. Por quê? Caso vocês vejam que alguma questão, professora, não concordo com essa questão, um exemplo, né? Aí eu tenho que cancelar e colocar outra nota em outra questão. Então, as notas de vocês das provas vão ser liberadas a partir do momento que a gente faz a vista. Eu acho que amanhã, de manhã, já vai estar liberada, tá? Porque eu não consegui terminar de corrigir todas, porque são 196. Acho que está faltando umas 20, tá? Então, a gente faz a gente vai fazer aí a nossa vista geral e quem tiver dúvida vai falando. Então, olha só. Antes, deixa eu tirar uma dúvida de quem entrou depois, que ainda não está acostumado com o nosso jeitinho, tá? É assim. Aquela atividade que eu passei semana passada, ela tá com a data de fechar hoje. Lembra que eu falei na aula passada? Eu falei, eu vou colocar a data para vocês se organizarem, mas ela não fecha. Então, na hora que você postar, vai falar assim, 3 dias de atraso, 4 dias de atraso, né? Vai estar falando alguma coisa assim. Ela vai estar falando para você que está atrasado, mas você vai colocar, certo? Alguém me falou que era hoje. Teve gente me mandou um recado ontem à noite, desesperado, porque está com problema pessoal e não conseguiu fazer. Então, assim, lembra, as atividades eu não coloco fechamento, na verdade, por enquanto, tá? É para vocês se organizarem, para não deixar acumular. Mas, mais lá para frente, eu vou colocar data. Aí eu vou avisar vocês, ó, pessoal, tal dia é o último dia para as atividades. Entendeu? Lembrando que a gente não vai ter aí prorrogações dessas datas quando eu fechar. Por enquanto, não. Por enquanto, vocês podem se organizarem. Aproveitem as aulas para fazer. Tudo bem? Alguma dúvida sobre essa atividade? Principalmente para os meninos que entraram depois da enfermagem. Tá beleza? Então tá. Lembrando que hoje, para quem não fez alguma das provas de qualquer um dos professores, hoje é o dia de fazer a segunda chamada. A segunda chamada é quando o aluno perdeu alguma prova por algum motivo de saúde, algum motivo que ele tem comprovação, ele solicita a segunda chamada e ele faz essa segunda chamada, que possivelmente ela é um dia só, tá? Não é igual a semana de prova, onde fica aberta a semana inteira, não. Então, hoje já deve ter a segunda chamada. Quando vocês abriram o Moodle de vocês hoje, vocês devem ter visto lá, assim, segunda chamada, se você for a Cálita. Por que está desse jeito lá? No seu Moodle também. Porque é somente ela que pode acessar a prova. Pelo e-mail dela, na hora que ela logar, ela consegue fazer a prova, porque só ela que perdeu as minhas provas. Mas vocês vão ver que vai ter disciplina que vai estar escrito lá, assim, um monte, né? Deixa eu mandar o link para a dona Carmilda, que eu estou achando que ela está demorando muito, ela deve estar tentando. Mandei. E aí, assim, quando a gente for visualizar, quando vocês perderem ou alguma prova, vocês vão ver lá que vai estar o e-mail de vocês, tá? Porque é individual. Tudo bem? Podemos ir? Alguma dúvida sobre as questões da semana passada? Alguém tem? Para a gente depois não voltar nela agora?
Escreve para mim aí no chat. Não? Seguimos? Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos começar a prova. Mas fala assim, professora, mas a minha 1 é essa. Lembrando que a sua 1 pode ser a 10 de um colega, que pode ser a 9 de outro, que pode ser a 7 de outro, tá? Aí eu falo para você assim, a resposta correta é a C, mas é a C dessa pessoa que eu estou corrigindo. Para você, talvez essa questão seja, por exemplo, a A. Então, ela muda inteira. A que foi a do Ian, que o Ian acertou a letra A, pode ser a letra E que você acertou. Então, prestem atenção nas questões, na escrita, e não se você marcou letra A, B, C aí no seu gabarito, você não vai entender, certo? Então, prestem atenção na escrita que eu estiver falando, porque a sua é diferente da do Ian, que é diferente da Beatriz, que é diferente dos outros. Uma coisa eu quero falar com vocês, que eu quero puxar a orelha de vocês. Uma prova igual a minha, você não faz ela com menos de meia hora. Vamos pensar assim, no mínimo 20 minutos, né? Vamos pensar nos 20 minutos? Teve gente que fez minha prova em 1 minuto e 30. Teve gente que o coleguinha passou as respostas para ele, né? E ele fez minha prova em 1 minuto e 30. Só que a prova dele era diferente do coleguinha. E aí ele errou todas. Então, assim, vocês prestam mais atenção nas coisas, né? 1 minuto e 30. 1 minuto e 30, você não terminava de ler o enunciado da primeira. Não tem condições de você ter lido. Sério mesmo. Eu falo para você, assim, que às vezes 30 minutos, para quem é muito rápido, mas só aquelas de escrever, que tinha 2 discursivas, você ia demorar no mínimo uns 10 minutos em cada. Era assim, uma base para você pensar, né? A gente parar para pensar. Então, teve gente que fez 1 minuto e 30, teve gente que fez. Vê? 1 hora, 2 horas, 3. Cadê o do menino? Teve um que fez em 13 minutos. Aqui tem muita página. Deixa eu tentar achar. Tirar o nome, pra vocês não verem quem é, que é falta de ética. 50. 48. Ah, não, tem tanta página, eu queria achar para mostrar. Vou tentar nessa, a última, senão eu não mostro mais, não. 27 minutos, o amiguinho. Prof, eu acho que tem como organizar por tempo de prova, não tem? Tem, mas aí mostra o nome da pessoa para vocês. Aqui, ó. 26 minutos. Aí copiou do coleguinha e errou. Cadê aqui? Tá assim, 1 minuto e 30 segundos. Ah, não vou procurar mais, não. Mas é só para vocês entenderem que o professor não é bobo, certo? E se o menino não tivesse errado tudo, eu ia conversar com ele. Mas como ele errou tudo, eu não vou falar mais nada, não. Que é 22 minutos, olha, que beleza. 0, 0, 0, 0, 0. Então, assim, confiei mais em vocês, né? Tipo, já que você quer copiar, você quer fazer, vai pesquisar, vai fazer alguma coisa, né? Vai tentar fazer uma prova melhor. Eu fico tão triste quando eu pego uma prova desse jeito. Você vê assim que o aluno tinha tudo para sair muito bem. Tinha tudo para sair muito bem, sério mesmo. Tinha questões lá que sabe aquela questão assim, para não errar?
que você ia ler e falar assim, nossa, vai dar certo, né? E aí, o que que acontece? O aluno nem leu, não tinha por que errar algumas questões. Tinha algumas mais difíceis? Tinha. Teve gente que jogou para ver se tinha no Braille, não tinha. E aí a gente vê que a primeira tentativa foi essa. Depois, o que, que você teve que fazer? Você teve que ler, você teve que fazer, né? Você teve que tentar fazer. Agora, eu acho que você podia ter tentado, né? Em vez de tirar zero, porque copiou do amiguinho. Porque não é possível que alguém entrou para jogar no bicho. Para fazer em 1 minuto e 30, você tum, 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 né? Fiquem com essa, tá bom? Bora lá. Tem uma colega tentando entrar. Na hora que eu começar, ela entra. Então, vamos lá. A primeira desta prova, que pode não ser sua primeira, tá bom? Um dia histórico e tremendo passa à frente. Foi com essa manchete que a revista Der Stern anunciou em 1960 o lançamento do contraceptivo oral no mercado alemão. Gente, eu tô gravando? Tô? Alguém tá vendo aí escrito gravando? Sim, tá gravando. Tá? Obrigada. Tudo havia começado no início de 1950, nos Estados Unidos, onde a feminista Margaret Sanger e a milionária Catherine McCormick haviam se unido para inventar uma pílula contra a gravidez, que fosse fácil de usar e eficaz, eficiente e barata. O cientista Gregory aceitou o desafio, mas tinha que trabalhar às escondidas, pois os contraceptivos estavam oficialmente proibidos nos Estados Unidos até 1965. Ele alegou tratar-se de uma pesquisa para aliviar os sintomas da menstruação e encerrou seu trabalho 5 anos depois de iniciar as pesquisas. No dia 18 de agosto de 1960, lançou um novo produto, que era a Enovit 10, na Alemanha. Espera. Dona Carmilda, olha o link aqui. É só a senhora clicar no link. E aí, eles eram pequenos comprimidos verdes. Onde? Sumiu. Cuja bula, naturalmente, vinha a indicação para aliviar os sintomas desagradáveis da menstruação. Após anos de evolução, também se criou a pílula de emergência. Aqui. A pílula de emergência, mais conhecida como a pílula dia seguinte. A contracepção de emergência, como o próprio nome diz, é um medicamento oral que deve ser utilizado em casos de emergência. Sobre a pílula dia seguinte, responda. Bora lá. Lembrando que as alternativas podem ser diferenciadas, tá bom? Professora, eu consegui entrar agora. Tá, nós estamos na primeira, dona Carmilda. Eu agora que vou começar, tá bom? É da atividade que foi Não, postada? da prova. Eu estou fazendo a vista de prova, para vocês verem Não. cada questão, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Então, vamos lá. Letra A. Os efeitos colaterais se limitam à dor de cabeça e náuseas e pode ser tomado sem restrição pelas mulheres depois de relações desprotegidas. A gente sabe que não tem que tem restrição, né? Por quê? Porque vocês já pensaram se todo mundo pudesse tomar? Então tem várias
Gente, caiu, né? Vocês estão me vendo? Parece que voltou. Agora voltou, professora. Gente. E eu tô lendo a questão aqui, falando o negócio, parou. Aí tava escrito, tentando Tinha reconectar. travado. Ah, e vocês leram a alternativa? Vocês viram falando errado? Não, né? Não. Vamos falar essa de novo? Nossa, Tá eu ia começar a ler, eu acho, as alternativas. Tá, porque eu fui falar também ciclo menstrual, eu falei ciclo mental, gente. E eu tô aqui rindo sozinha, sendo que achando que vocês estavam rindo comigo. Tá bom, vamos voltar para ela, tá? Voltamos. Gente, se cair, alguém me avisa pelo celular, que eu tava aqui falando sozinha, sem nem ver que tinha caído. O ciclo menstrual se manterá regular nos meses seguintes, mas pode causar distúrbios menstruais após o uso, tais como um fluxo mais intenso. Essa última parte tá certa. Pode causar distúrbio menstrual após o uso, tal como um fluxo intenso. Mas aqui tá falando o ciclo menstrual se manterá regular. Era um pega, né? Por quê? Porque a gente já sabe que o ciclo menstrual, ele vai continuar como? Sem estar regular. Ele vai ser totalmente irregular, porque o fluxo vai ser mais intenso, vai ser em dias diferentes. Então, essa C está errada. D. Pode impedir a ovulação ou anidação do zigoto no endométrio após a fecundação, pois é composto de alta dose de hormônios femininos. Essa é a verdadeira. Por quê? Porque ele impede a ovulação ou, né, depois aí da ovulação que pode ocorrer, ele vai impedir que o zigoto, né, que é o óvulo fecundado, grude ali no endométrio. Então, essa D aqui é a verdadeira, tá? E a letra E não deixa formar o endométrio gravídico, isto é, a camada necessária para a implantação do óvulo fecundado no útero, por ser considerado um método abortivo. Lembra que a gente falou que a pílula dia seguinte não é abortivo, que a gente conversou? E outra coisa, o endométrio gravídico, ele é formado todos os meses após a menstruação, ou antes da menstruação, todos os meses ele é formado. Lembra que eu falei que a camada vai se preparando, e quando não engravida, ele escama, que é o sangue da menstruação. Então, independente, todo mês o endométrio está ali formadinho, bonitinho. Ou ele vai ser liberado com sangue da menstruação, ou ele vai dar seguimento à gravidez. Alguém ergueu a mão? Diga, Josi. Professora, Diga. eu não consegui abrir a prova para me acompanhar as atividades. É normal? Todo mundo tá assim mesmo? Porque eu falei que eu não terminei de corrigir. Aí vocês têm que lembrar, que a maioria anotou, né? Muitos anotaram, muitos tiraram foto, mas a prova hoje você não consegue. No dia que eu finalizar a correção de todos, aí eu vou avisar vocês assim, pessoal, a nota da prova e o feedback está liberado. Aí eu vou deixar um dia aberto até eu fechar o outro dia, certo? Aí vocês todos vão poder ver. Mas, por enquanto, antes da vista de prova, não tem como liberar, porque talvez tenha alguma questão errada e eu tenho que refazer as notas todinha. Aí o aluno olha, vê lá, tá com 80. Aí a gente viu que aquela questão que ele acertou foi cancelada. Aí dá briga. Então, vamos esperar a vista de prova. Tá certo? Tá, joia, obrigada. Por nada. Então, todo mundo entendeu por que é a D? Coloca para mim aí no chat. Todos entenderam? Na verdade, lembra que pode não ser a sua D, pode ser sua A, pode ser a B. Lembrando que essa aqui é a resposta correta. Podem impedir a ovulação e a anidação do zigoto no endométrio após a fecundação, pois é composto com altas doses de hormônios femininos. Beleza? Então tá bom.
2. Explique sobre 2 métodos contraceptivos cirúrgicos, né? Fale sobre a sua eficácia, fale sobre seus riscos, fale se é ou não reversível. Então, laqueadura, vamos ver a resposta dessa colega. É a cirurgia em que as tubas uterinas são obstruídas, cortadas ou amarradas, impedindo a descida do óvulo e a subida do espermatozoide. Tem 95,5% de eficácia e é um procedimento irreversível. Vasectomia, cirurgia que consiste em cortar e obstruir os canais deferentes que se encontram dentro da bolsa escrotal, com o objetivo de impedir a presença do espermatozoide no líquido ejaculado pelo homem. Eficácia de 99,9%, difícil de reverter. Só que essa colega aqui não falou sobre os riscos. Ela falou sobre a eficácia, ela falou se é reversível ou não, mas ela não falou do risco de se fazer, né? Então, tá incompleta. Mas, né, cada um escreveu de uma forma. Teve gente que escreveu um livro para mim, que eu já corrigi. Então, precisava de você responder esses 3 pontos, né? Falar sobre a eficácia, falar sobre se tem algum risco. Lembra que essa eu passei para vocês na atividade? Está praticamente igual à atividade que eu passei, certo? Dúvidas nessa? Acertaram ou erraram? Quais são os riscos? Por exemplo, risco para o homem. O homem faz a cirurgia e tem relação sexual sem camisinha nos primeiros meses. E os espermatozoides ainda estão, né, armazenados, e aí a mulher pode engravidar ainda naquele período inicial. Na mulher, quais são os principais riscos, né, da cirurgia? É quando ela faz, principalmente, né, quando ela faz a cirurgia e ela se arrepende, por exemplo, o homem também se arrepende de ter feito e depois quer engravidar e não consegue. Então, tem vários riscos, depende do que vocês abordaram. Vocês podiam falar vários, tem aí muitos riscos, certo? Lu, eu acho que essa prova é sua. Não me lembro. Você quer que eu olhe se a prova é sua? Essa prova que eu estou corrigindo? Se você me autorizar? Se você quiser ver o nome? Eu estou achando que é. Sim, por relance eu acho que é. Pode? Você me autoriza? Deixa eu ver. E se for de outra pessoa que não me autorizou, hein? Peraí, deixa eu parar aqui um pouquinho de apresentar, só para eu ver o nome de quem é a prova. Se for da Lu. Luciana Francisca? É, Lu? Luciana Francisca? Então é a sua mesmo, tá? Porque eu lembro que eu estava corrigindo a sua e eu me lembro, falei, a Luciana não colocou. Então tá, vamos lá. Então essa parte dos riscos, tá? Era só... Você podia abordar qualquer um dos riscos, tá? Não necessariamente vocês tinham que colocar um montão. Era mais aqueles que vocês acharem. Tudo bem? Podia ser só o arrependimento de ter feito, por exemplo. Por isso que não pode fazer nenhuma das duas quando não se tem filho e tal. Beleza? Bora continuar? Vamos lá. Então, essa aqui é a sua, viu, Lu? A 3 da prova da Luciana. A espermiogênese é o processo de formação das gametas masculinas, ou seja, espermatozoides. Diferentemente da oogênese, a espermatogênese é contínua durante a vida dos homens adultos. Esse processo ocorre nos túbulos seminíferos, os quais estão enovelados no interior do testículo. Abaixo são caracterizadas as fases de espermatogênese humana. Espermiogênese,
Aí, o que nós vamos ver? A 1, a 2, a 3 e a 4, né, afirmativas. E nós vamos ver quais são as corretas, né? Então, vamos olhar a 1, a 2, a 3 e a 4 e ver quais elas são corretas. A Luciana acertou ela aqui, ó. Então, espermiogênese, sem divisões celulares, sendo que cada espermatogônio aumenta de volume, originando 2 espermatócitos. Vamos lembrar que a espermatogênese, a espermiogênese, tudo tem divisão celular, né, gente? Que a gente viu que é mitose e meiose. Por isso que eu puxei mitose e meiose para vocês. Então, essa aqui está errada, que ela fala que não tem divisões celulares. 2. Período germinativo. Ocorre divisões mitóticas que dão origem à espermatogônia. Verdadeiro. Lembra que a espermatogônia é a primeira, que ela sofre mitose e dá origem à célula idêntica à célula da mãe. Essa está verdadeira. 3. Período de crescimento. Ocorre a diferenciação das espermátides em espermatozoides. Lembrando que o período de crescimento é da espermatogônia, né? Quando o espermátide, ela difere em espermatozoide, é a última fase, entendeu? E ela não é crescimento, ela é só de diferenciação. Então, o período de crescimento é da espermatogônia, lá no iniciozinho. Então, tá errada. 4. Período de maturação. Ocorre várias divisões meióticas, sendo que cada espermatócito dá origem a 2 espermatócitos 2. Que ao sofrer a meiose, por se originar 4 novas espermátides. Isso aqui, gente, eu tirei do slide de vocês. É aquela questão que tinha um desenho que falava qual que era espermátide e aqui cada fase. Né? Lembra que eu falei para vocês? É só abrirem o slide que lá tem. E também naquele capítulo do livro. Então, essa aqui estava todinha nas atividades e no slide, tá? Então, quais são as corretas? A 2 e a 4. Então, período germinativo, que ocorre as divisões mitóticas, que dão origem à espermatogônia, e período de maturação, que ocorre divisão meiótica, sendo que cada espermatócito dá origem a 2 espermatócitos 2, que ao sofrerem meiose, por sua vez, originam 4 espermátides. Então, apenas as acertativas 1 e a 4 estão corretas. E aí, o que vocês acharam dessa? Era só vocês olharem o slide, né? Ou aquela atividade que eu pedi para vocês falarem sobre as fases da espermatogênese e sobre as divisões, sobre a mitose e a meiose nelas. O que vocês acham? Vocês acertaram ou erraram? Escreve aí para mim. Essa estava difícil? Eu acho que você tinha que abrir o slide assim e dar uma conferida, né? Para não confundir as fases. Nada? Vamos para a próxima? Quatro. A função primária do testículo é a formação dos espermatozoides, denominada espermatogênese. Esse processo ele é contínuo, tendo início na puberdade e encerrando apenas no fim da vida do homem. A espermatogênese é didaticamente dividida em 3 estágios: produção de gametas germinativas, diferenciação para fertilização e diferenciação estrutural, que torna os gametas móveis, que é a transformação do espermatozoide. No processo de espermatogênese humana, verifique o processo aqui e assinale a alternativa correta. 1. Tá aqui o desenho. 1.
representa uma célula germinativa com 46 cromossomos? Sim. Lembra que lá no início, a ovogônia, ela tem 46 cromossomos, ela sofre mitose e forma indivíduos com 46 cromossomos idênticos, né? Então, se ela forma um indivíduo com 46 cromossomos, ela sofreu mitose. Então, a 1 era verdadeira, né? 5. Representa uma espermátide com 46 cromossomos? Tá aqui, ó, 5. Lembra que o espermatozoide é 23 cromossomos, que quando ele junta com o óvulo, que é 23, que ele vira 46. Daqui para baixo, tudo é 23, né? Então, aqui, ó, a espermátide e o espermatozoide, todos eles têm 23 cromossomos. Quem tem 46 cromossomos? O espermatócito primário, aqui em cima, e o espermatócito secundário ainda tem 46 cromossomos, né? C. 3, esse aqui. Representa um espermatócito secundário com 23 cromossomos. Lembra que esse aqui ainda é 46 no espermatócito. 6. Representa um espermatozoide com 46 cromossomos, o 6. Lembra que o espermatozoide, ele sempre vai ser 23, porque quando ele junta com o óvulo, que é 23, ele forma o zigoto, que é 46. E 2, tá aqui, bonitinho. Representa um espermatócito primário com 46 cromossomos. Lembra que aqui é a espermatogônia, né? Não é espermatócito ainda. Então, a resposta correta era 1. A 1. Era esse que falava do número 1, que representa a célula germinativa com 46 cromossomos. E essa? O que vocês acharam dessa? Escreve para mim aí. Era só vocês olharem também no slide, que o slide estava lá bonitinho. O que era 46? O que era 23? Era 46. Ó. Se você olhasse no slide, ia ser fácil, mas se você colocasse aqui, ó, imagem no Google, e você clicasse na primeira imagem que tá aqui, ó, N, né? N 23 cromossomos. Aqui. 2N, 46 cromossomos. N, 46 cromossomos, 46, 46, 46. 23, 23, 23, 23, 23. Era só você comparar as fotinhas. Esse aqui era o 1, esse aqui era o 2, 3, 4, 5 e 6. Na primeira fotinha que você colocasse aqui, ele já iria te mostrar, ó, 2N que é 46 e N que é 23. Qualquer um que vocês colocassem aqui, tem, ó, a quantidade de cromossomos. Esse aqui, essas duas questões que a gente falou, esse desenho aqui, ele já matava as duas questões, né? E estava também na revisão, certo? Valdete, você entrou agora na aula? Qual a alternativa que é? Já volto lá. Valdete, como eu expliquei no início da aula, não vai dar para vocês visualizarem a prova, tá? Porque eu faço à vista, se ela tiver alguma questão errada, eu tenho que reorganizar as notas. Aí, no dia que eu finalizo a correção, aí eu libero para vocês, eu aviso lá no grupo e falo, o feedback da prova está aberto. Aí você entra e olha cada questão, o que você errou. Tá certo? Por enquanto, você não consegue, não. Beleza? Exlane, é parecido, porque lembra que é espermatogônica, espermátide 1, espermátide 2, espermatócito 1, espermatócito 2, espermátide e espermatozoide. É tudo parecido mesmo.
E eu acho Era que só eu fiz vocês confusão olharem. nessa daí. Eu acho que eu Oi? fiz confusão nessa daí. Eu somei Pois é, só o de 23. era só vocês abrirem qualquer um, mas estava no slide, né? Era só vocês abrirem o slide lá, que ia ficar mais fácil. Bora para próximas? Cinco. Relação sexual. Coito, cópula, sexo vaginal são termos que se referem à penetração e fricção do pênis ereto na vagina. Biologicamente, este ato tem a finalidade de reprodução de espécie, mas frequentemente é usado como forma de propiciar intimidade, prazer físico e emocional aos parceiros. E a concepção de novos seres não só não é desejada, como inclusive é deliberadamente evitada. A natureza, contudo, atua tão fortemente no sentido de seus objetivos que, por vezes, faz advir uma gravidez, apesar de todas as medidas adotadas. O ato sexual, em muitas espécies animais, é precedido de uma sequência de atitudes comportamentais, bem definidas como observado na espécie humana. Do ponto de vista biológico, a relação sexual vaginal cumpre a finalidade de reprodução. Neste caso, o caminho percorrido pelo espermatozoides no órgão feminino, essa era somente interpretação. Ele está perguntando do espermatozoide na mulher. Até que se complete a fecundação no ovócito, está em vagina. Ele não ejaculou na vagina? Da vagina passou pelo útero, né? Aqui. E do útero passou para a tuba uterina. Isso a gente viu 1 milhão de vezes, né? Então, vai ser vagina, útero e tuba uterina, porque ele está perguntando o caminho percorrido pelo espermatozoide na mulher. Ele não perguntou do homem. Vocês entenderam essa? Sim ou não? Então, olha aqui. O homem fez a penetração. Primeira parte que vai ocorrer aqui na vagina, né? O espermatozoide entrou, passou aqui pelo útero e ele vai direto para a tuba uterina para que ocorra a fecundação. Então, o caminho na mulher é vagina, útero, tuba, certo? Porque foi perguntado o caminho na mulher. Se fosse no homem, aí entraria epidídimo, canal deferente e útero. Viu o que você errou, Lu? Porque a gente tem que fazer a interpretação do texto. O caminho percorrido do espermatozoide no órgão feminino, até que complete a fecundação no ovócito. Ok? Então, era vagina, útero e tubo uterina. Vocês acertaram essa? Vamos para a próxima? Dúvida nessa? Não? Então, 6. Theodore Boveri e Watson Sutton postularam independentemente que os cromossomos não eram não somente os portadores de unidades hereditárias, mas estiveram organizados de modo que o lugar diferentes dos cromossomos correspondessem aos traços hereditários específicos. Boveri fez esse documento examinando o comportamento cromossomático durante uma divisão de pilha e a formação do gameta mais tarde. Sutton sublinhou como este era congruente com o resultado de Mendel.
Isto formou a base citogenética, que descreve a estrutura, a função e a herança dos cromossomos. O processo de formação de gametas são a base da reprodução. Gametas são veículos de transferência de genes para gerações seguintes, por meio de uma reprodução. Desta forma, a gametogênese é o fenômeno biológico de formação dos espermatozoides, masculino, e dos ovócitos secundários no feminino. O estágio de desenvolvimento em que se encontra o gameta de um recém-nascido do sexo masculino e do sexo feminino, respectivamente, é o quê? Vocês lembram que a gente falou 1 milhão de vezes. Espermatogônia no homem está na parte do desenvolvimento ainda na barriga da mamãe, do recém-nascido. E da mulher são os ovócitos primários que eles vão maturar somente quando ela chegar na puberdade, né? Quando ela tiver a primeira menstruação. Então, era espermatogônia e ovócito primário. Certo? E essa, como é que foi? Lembra que a gente falou muito sobre isso? Que a mulher, dentro da barriga da mãe ainda, o ovócito, ele é formado, mas somente quando ela chega na puberdade, que ele vai ter maturação, né? Que ele vai começar o processo. E o homem, né? A espermatogônia ainda é na barriga da mamãe. Como é que foi essa? Escreve aí para mim. Vocês estão muito quietinhos hoje. Tá dormindo ou o que aconteceu? Conta para mim. Professora, eu não recordo. A prova? Eu não recordo se eu acertei ou não. Próxima vez, a senhora anota as respostas que a senhora fez, tá? Na segunda VA, a senhora anota tudinho. Mas eu vou abrir, vocês vão ver qual que era a questão, qual que você acertou e tal. Ai, meu Deus. Ovogônia é a primeira porção formada, né? A partir ali dos folículos, né? Que estão dentro da barriga da mamãe. E aí a primeira fase é a ovogônia, depois é o ovócito primário, o ovócito secundário, até formar o óvulo. Certo? Porque é ovogônia, ovócito primário, ovócito secundário, por último, óvulo. Não, mas confunde, porque é tudo, como que fala? Palavras próximas, né? Das duas. Então, era esta. 7. A espermatogênese é um processo completo que pode ocorrer continuamente, gerando diariamente cerca de 100 milhões de espermatozoides por testículo humano. Sobre o processo de formação dos espermatozoides humanos, analise. No período de maturação, caso o espermatócito 1, pela divisão 1 da meiose, deixa eu ler de novo aqui. Sobre o processo de formação dos espermatozoides, é para vocês analisarem aqui cada uma das afirmativas e falar qual é a correta, né? No período de maturação, cada espermatócito 1 sofre meiose e produz 2 espermatócitos 2, os quais, pela divisão da meiose, originam 4 células, denominadas espermátides. É aquela... Cadê? Era dessa. Aqui, ó. É aquela de novo, né? Ele tá aqui, ele dividiu, vai formar 4 novas espermátides, né? O mesmo desenho matava todas as questões. Então, é verdadeira. 2. Para cada espermatogônia, células diploide germinativas são formadas 4 novas espermátides com células haploide 23. Vamos ver? Cada uma espermatogônia forma espermátides
uma, duas, três, quatro, com 23 cromossomos. Lembra que N é 23 cromossomos, então está verdadeira. 3. O processo de diferenciação das espermátides em espermatozoide denomina-se espermiogênese. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra que nesse processo aqui, ó, período de diferenciação, ocorre a espermiogênese, quando a espermátide vira o espermatozoide. Então, verdadeiro. E aqui, D, apenas 50% da 4. No período de crescimento, a espermatogônia transforma-se em espermatócito 1. Vamos ver? Espermatogônia, no período de crescimento, se transforma em espermatócito 1. Verdadeiro. Então, todas estão corretas. Era a resposta correta. Todas as 4 afirmações estão corretas. E aí, acertaram essa? Fala para mim, meu povo. Como é que foi essa? Lembra que era só vocês abrirem a fotinha do slide ou do livro. Uns 3 slides tinham esse desenho, né? Era só vocês olharem. O mesmo desenho já matou 3 questões, vocês viram, né? Quando eu postar o material para vocês, abram, estudem, certo? Mas também naquela atividade tinha. Eu pedi para vocês explicarem todo o processo de espermatogênese e todo o processo de ovogênese, né? Então, tinha ela escrito sem ser pelo desenho. Cadê o restante? Estou esperando vocês escrever para mim aí. Acertaram essa ou não? Tenho 99 pessoas nessa sala. Só 5 respondendo. Cadê o restante? Anotem, tá? Anotem a alternativa. Tipo assim, você vai anotar assim, questão que fala do Mendel, tal, tal, tal. Aí você anota o texto que está na alternativa que você marcou. Não adianta você marcar a letra C, porque cada prova, né, é uma letra. Combinados? Vamos para a próxima? 8. Por volta da 16ª à 20ª semana de gestação, o feto feminino possui o número máximo de óvulos que terá durante a sua vida. Neste período, há ao redor de 6 a 7 milhões de óvulos. Depois, esse número começa a cair progressivamente. De acordo com o médico Daniel, especialista em reprodução humana da Universidade Federal de São Paulo, ao nascer, a mulher já perdeu 80% da totalidade de seus óvulos. Estima-se que uma menina ao nascer possua em seus 2 ovários de 1 a 2 milhões de ovócitos. Ovogênese é o processo de formação dos gametas femininos, ou seja, leva à formação do óvulo. Esse processo ocorre no interior dos ovários e demora anos para se completar. Os ovócitos imaturos iniciam seu desenvolvimento ainda na fase embrionária. Porém, seu completo desenvolvimento ocorre apenas na puberdade, quando o ovócito secundário é liberado, que é a ovulação. A ovogênese é composta por 3 fases, sendo elas as fases de... Vamos na nossa figurinha de novo? Cadê ela que sumiu? Figurinha. Germinativo, crescimento, maturação e diferenciação. A gente pode ter 3 dessas aqui
para a gente. Então, maturação, crescimento, diferenciação e a parte germinativa. Então, multiplicação, crescimento e maturação. Na mesma figurinha, vocês matavam 4 questões, né? Eu não falei nada de remodelagem, que é a letra A. Eu não falei nada de adaptação, que está na B. A C era nenhuma das alternativas. E a E está escrito associação e amadurecimento. Essa aqui era para vocês não zerarem. Sabe aquela assim de, se alguém errar, apanha? Essa aqui é aquela que a gente dá voadeira no aluno que errar uma dessa. Por quê? Porque essa tem coisa que eu nunca falei nas outras alternativas, né? Essa aí é aquela, assim, que para você falar assim, nossa, essa aqui tá dada, a professora colocou ela, tá dada, né? Agora, se você não leu ela direito, você ainda erra. Lembra, gente, que metade da prova é interpretação. Ok? Essa tá beleza? Podemos seguir? Todo mundo entendeu essa? Amém, Senhor? 9. A gravidez na adolescência teve uma queda de 17% no Brasil, segundo dados preliminares do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Em números absolutos, a redução foi de cerca de 660 mil nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos em 2004. A região com mais filhos de adolescentes é o Nordeste, seguida de Sudeste, e a região Norte vem em terceiro lugar, seguido pela Sul e, por último, Centro-Oeste. Centro-Oeste é o que menos tem mães adolescentes. As mais de 500 mil de adolescentes do Brasil ou dos Estados Unidos que ficam grávidas a cada ano precisam de aconselhamento sem julgamento, abrangente e apropriado para o desenvolvimento, para ajudar a classificar nas decisões que mudam a vida emocionalmente sensíveis. É isso que mostra a declaração da política atualizada da Academia Americana de Pediatria, que é opções de aconselhamento para pacientes adolescentes grávidas. Considerando as características dos métodos anticoncepcionais, as adolescentes devem optar por... Lembra, gente, que tem algumas coisas que o adolescente não pode ter, como, por exemplo, né, a cirurgia, a ligadura de trompas e tal, certo? Então, vamos lá. Método, que é uma bolsa cilíndrica de poliuretano, transparente e macia, que é o preservativo masculino ou feminino, que é colocado no interior da vagina e que atua como um obstáculo mecânico na entrada do espermatozoide do útero, protegendo também contra a DST, né? Então, essa aqui era a verdadeira. Lembra que a gente falou que a camisinha é a principal? Vamos ver as outras. B. Dispositivo circular de látex ou de silicone colocado no colo do útero, é o diafragma, que atua como obstáculo mecânico, impedindo o acesso dos espermatozoides ao interior. Lembra que aqui está escrito, ó, que ele impede o contágio de DST. Se não tivesse isso aqui, podia ser essa? Podia. Mas lembra que o diafragma não impede o contato de DST? Não tem como, né? C. Dispositivo de plástico revestido de cobre ou hormônio, o DIU, colocado no interior do útero pelo médico, que atua como um obstáculo químico e também mecânico para os espermatozoides, que não conseguem alcançar as tubas uterinas. Primeira coisa, o DIU, ele não, alguns deles não atuam com obstáculo químico. Lembra que é somente o Mirena que ele libera hormônio, certo? É somente um, é o DIU Mirena. O DIU normal, esse aqui, ó, que é revestido de cobre, né? O DIU normal, ele não vai atuar sendo um obstáculo químico, ele vai ser somente um obstáculo mecânico, certo? E aí eles não conseguem passar
até chegar nas tubas uterinas. E muitas adolescentes não podem colocar o DIU, porque o útero ainda está em formação, né? Lembra que eu falei para vocês, quando o útero é muito pequeno, que a mulher tem que ir lá ainda menstruada, para o médico ver o tamanho, para ele poder fazer, né, a medição, para ver se coloca, e lembrando que o DIU, ele pode ocasionar aí mais sangramentos, né, algumas cólicas, então o DIU não é aconselhado para menina adolescente, certo? D, métodos que contêm hormônios gonadotróficos, como a pílula anticoncepcional, que é capaz de impedir o desenvolvimento e a maturação do folículo, além de tornar o útero um ambiente inóspito para o espermatozoide. Já pensou se as pílulas anticoncepcionais tornassem o útero inóspito? Né? Não daria isso. E nenhuma das alternativas corretas. Então, a alternativa mais certa é a camisinha, como a gente falou muito na aula. Tanto a camisinha masculina quanto a feminina, para adolescente, que não pode tomar hormônio ainda, não pode fazer uma cirurgia para pôr, né, um método ainda invasivo. A camisinha, ela sempre vai ser a primeira escolha, principalmente para adolescentes. Alguém ergueu a mãozinha? Não vi? Quem foi? Oi, Ellen. Diga. Rapidinho, volta na questão lá. Rapidinho, por favor. Volto. Diga. É porque a senhora disse que, tirando aquela parte, por exemplo, da B, tirando aquela parte errada, que a Azul estaria certa nessa questão. Se a Azul estivesse certa, e se fosse por assertividade, que tivesse mais certo da questão, seria a A ou tanto faz marcar se é a B ou a A? A Porque gente tem anularia a questão. Porque ele está falando aqui que só tem uma opção, ó. Escolha uma opção. Aí, se não tivesse isso aqui, ó, que ela evita o contágio do DST, nós temos que anular, né? Qual seria mais certo? Sempre a camisinha. Porque o diafragma tem que colocar o espermicida. Lembra que o diafragma eu tenho que pôr a bisnaguinha com espermicida, né? O diafragma, ele não se trabalha sozinho. O que adianta? O cara ejacula, bate no diafragma, os espermatozoides ficam tudo vivo lá em volta. Na hora de retirar, o espermatozoide vai entrar. Então, o diafragma é aquela redondinha que você tem que colocar o espermicida em volta. E aí, na hora que o espermatozoide bate no diafragma, eles vão para as laterais e encontram o espermicida e eles morrem. Por isso que o diafragma não é tão eficaz, né? A chance dele é 96% só de eficácia. Porque pode acontecer do espermatozoide não morrer com espermicida, certo? Mas poderíamos até colocar, lembrando que nem todos os adolescentes colocariam da forma correta, certo? E aqui na questão não fala do espermicida, entendeu? Se tivesse diafragma e espermicida, nananã. Mas ele está falando que evita o contágio por DST. Aí lascou tudo. Mas se tivesse duas certas, eu teria que anular a questão. Entendeu? Entendi, obrigada. Por nada. Lembra, gente, que a camisinha, ela vai ser a forma mais segura em si, porque ela evita também as DSTs, né? Nem todas as ISTs, elas são evitadas pela camisinha. Por exemplo, a gonorreia. É um corrimento muito forte, tem todo aquele problema, e se esse corrimento seja da mulher, por exemplo, a camisinha vai ajudar somente no órgão, mas vamos dar um exemplo na virilha, se tiver uma ferida, alguma coisa, não vai adiantar tanto. Tudo bem? Todos entenderam essa? Podemos seguir? A 10 é a última? Ou tem mais um? 10 é a última. Gametogênese é o processo que leva à produção dos gametas. Na mulher, os gametas são produzidos nos ovários, enquanto que nos homens, os gametas são produzidos nos testículos. O processo de gametogênese na mulher é chamado de ovogênese ou oogênese.
Já o processo de formação de gametas no homem é chamado de espermatogênese. Mas para que ocorra a fecundação, deve ocorrer o processo de fecundação, onde o espermatozoide percorre o corpo da mulher até chegar ao encontro do óvulo. Aqui está 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos ver as estruturas. 1, vagina. 2, colo do útero aqui. 3, lembra das tubas uterinas, ó. Ela atravessa de um lado para o outro. A tuba uterina, ela atravessa de um lado para o outro. 4, ovário. 5 aqui, deve ser o endométrio, ou a parede, ou o útero, ou o endométrio. Explica a função de cada uma das estruturas. 1, canal vaginal, a Lu colocou aqui, né? 2, endométrio, ela poderia colocar aqui, o 5 aqui vai ser o colo do útero, 2 aqui pode ser endométrio, como eu considero também útero. Tanto faz, qualquer um dos dois que vocês colocarem, eu vou considerar. 3, tubas uterinas, ok? 4, ovário. E 5 aqui, colo do útero, que é a primeira porção do útero aqui. Então, qualquer um desses que vocês colocarem aqui, no 2, pode ser tanto endométrio, como pode ser útero, eu considero os 2, ok? Então, era vagina, útero ou endométrio. 3, tubas uterinas. 4, ovários. 5, colo do útero. Certo? E aí vocês iam explicar a função de cada um deles. Essa, como é que foi? Vocês acertaram? Sim ou não? Essa estava fácil? Conversem comigo. Tava beleza? Alguém ergueu a mãozinha? Professora, Oi. eu coloquei canal vaginal, eu acertei ou não? Vagina ou canal vaginal, a mesma coisa. Ok. Tá? Então, assim, tem várias que eu considerei, várias opções de nomes, tá? Relacionada à vagina no 1, relacionada ao útero no 2 e o colo não, que tem que ser só ele, mas cada um eu fui considerando. Certo? Uai, você não explicou, não? Lembra que aqui está escrito, ó, explique a função de cada uma das estruturas, né? É mais questão, sabe de quê, Xlane? De interpretação de texto. Às vezes a gente erra por interpretação, né? Me fale, por favor, os nomes que poderiam ser na 3. Tubo uterina. Aqui não tem como, ó. É a ligação da tubo uterina. O que ela sai daqui, passa pelo fio de trás, é tubo uterina, ou se alguém colocou trompa de falópio, que a gente não usa mais, né? Vocês lembram que eu falei no primeiro dia de aula, trompa de falópio não é usado mais. Tubo uterino, trompa de falópio, eu ainda considero. Você colocou o que, Ellen? Trompa? Ou tubo uterina? Cadê todo mundo? Não, se tiver colocar trompa, eu considero ainda. Mas se alguém falar trompa aí na rua, vocês apanham? Fundo do útero. Na verdade, só para vocês entenderem, não existe 2 tubas não, tá? A essa. É uma tuba só. Aqui. É uma tuba só. Não existe 2. O que existe é 2 ovários. A tuba é uma só. Ninguém tem 2 tubas, tá?
O que que você tem? É uma tuba que vai ao lado esquerdo e uma tuba que vai ao lado direito, onde você tem o ovário esquerdo e o ovário direito, mas é uma tuba só. A mulher não tem duas tubas, ok? Entendeu? Então, pessoal, essa foi a prova. Alguém não entendeu alguma questão? Alguma coisa que estava na prova eu não dei em sala de aula, que vocês acham que não foi falado? Professora, na 3 também poderia ser fundo do útero? É que eu tô em dúvida sobre trompa, o fundo do útero. 3 é a que eu acabei de me falar? Na 3. A 3 é tubo uterina. Deixa eu ver. A 3 é tubo uterina, não tem como. Ó, não tá mostrando o útero. Ó, o útero é aqui, ó. Aqui é a tuba. O útero é essa partezinha escura aqui, né? E essa partezinha clara aqui, que tem o cólon do útero. Aqui pode ser endométrio, como pode ser fundo do útero, na 2. Agora, a 3 não. A 3 é tuba uterina. Só tem ela, né? Certo? Ah, tá. É porque quando eu fui pesquisar pra olhar aqui agora, tava escrito também fundo do útero, porque eu não tava lembrando, porque eu não lembrava se era trompa que eu tinha posto ou se era Ó, útero. fundo do útero, ela vai pegar essa parte aqui, que pode ser ou endométrio ou fundo do útero. Colo do útero aqui, pode ser musculatura uterina aqui, então relacionada ao útero. Mas aqui sempre vai ser tuba uterina. Se fosse essas pontinhas aqui, ó, seria fímbria. Mas a gente falou somente da tuba. O útero é só aqui dentro, ó. Ok? Ok, entendi, valeu. Gente, alguma coisa foi dada na prova que não foi ensinada em sala de aula? Escreve para mim aí no chat. Alguém? Alguém quer reclamar de alguma questão? Fale agora o cálice para sempre. Professora, Diga, Thaís. eu estou em dúvida em uma questão. Eu não lembro qual é a questão que foi na sua, mas é sobre o gameta feminino e masculino de um recém-nascido. E eu gostaria Sim. de saber o porquê, por exemplo, o masculino é espermatogônia, né? E eu ainda não entendi a parte do porquê o feminino não é a ovogônia. Porque a mulher, ela só corre a maturação, ela só vai iniciar o período dela quando ela menstrua. Só a partir do momento que ela menstruar, que aí inicia a formação. Até então, são folículos que tem lá dentro. Lembra que eu falei para vocês por que a mulher entra na menopausa? Porque todos os óvulos dela são produzidos enquanto ela está na barriga da mãe dela. Então, todos os folículos estão ali. Todos eles ficam guardadinhos, chama folículo. Somente quando ela atinge a puberdade, que é quando ela menstrua pela primeira vez, que começa a formação. Só que ela tem tempo para acabar. Por quê? Porque ela só produziu aquilo ali. Vocês viram uma questão que fala lá que quando a menina inicia, né, até o nascimento, que ela já perdeu 80% ali, então ela vai ficar com aqueles óvulos que vão ser durante a vida inteira. O homem não. O homem, enquanto ele está na barriga da mãe, ele já tem a espermatogônia, ele já inicia o espermátide 1, espermátide 2, tudo bonitinho. Por quê? Porque o homem, ele produz todos os dias espermatozoide. A mulher, não. Ela produz tudo que ainda está na barriga da mãe. Se a gente olhar aquele paralelozinho aqui, vou ver se eu acho a fotinho aqui. Tchurururu. Aqui, ó. Do testículo que tá ali dentro, ele já produziu direto a espermatogônia. Ó, já tá bonitinha aqui a espermatogônia. A mulher, primeira coisa que vai acontecer, ela vai produzir o ovócito primário, que está aqui, ó, nas células foliculares, que são os folículos.
Só depois que ocorre isso aqui, que ela vai começar a formar a ovogônia, para que ela comece a formar, né, aqui toda a parte do ovócito primário e do ovócito secundário desenvolvido. O homem é diferente, certo? Por isso que a mulher tem as fases mais rápidas. Tudo bem? Entendeu, Thaís? Entendi sim, obrigada. De nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Simone, só se a mulher tiver algum problema de saúde. Tem mulheres que têm alguns problemas de saúde, mas precisa de ter vindo alguma vez, algum sangramento, normalmente, onde o endométrio esteja preparado, entendeu? Deve ser alguma patologia. Normalmente foge à regra. Agora vai muito do popularismo, né? Eu lembro uma vez que eu fui em Belém que a menina falou que tinha engravidado do Boto, né? Eu vou duvidar dela? Não, né? Ela tá falando. Então, assim, vamos seguir, certo? Popular. Pessoal, como é que tá a cabeça de vocês hoje? Podemos entrar com matéria nova, matéria já de segunda VA? Como é que está a cabeça? Começamos a matéria, por quê? Porque a matéria hoje é pauleira. A gente vai começar de primeira semana gestacional, segunda, terceira, quarta, quinta, até o nascimento. São 36. Como é que tá a cabeça de vocês? Então, escrevam para mim aí, as 101 pessoas que estão online. Tá de boa? Seguimos. Eu gosto de perguntar, porque é dia de prova. Tem gente que tá com... Podemos pensar. A coisa tá tensa? Tá tensa, tensíssima? Tá, vamos pensar aqui, olha só. Vamos lá. Vocês já têm uma atividade que está aberta. São 10 questões sobre placenta, a lantoide, né? São essas, que muita gente já postou. Dos 101 que estão online aqui, eu já tenho 75 postagens. Alguns deixaram para depois vai se enrolar todinho. Aula que vem, então, nós vamos fazer a segunda parte. Essa segunda parte vai ter uma atividade que vale 1 ponto. É a maior atividade que tem, certo? Ela vale 1 ponto, que é o fechamento de embriologia. Porque a próxima aula é embriologia, na outra já é histologia. Acabou a parte de neném. Paramos de falar disso, nós vamos falar de célula, de epitélio, certo? Então, a gente só tem mais uma aula de embriologia, e essa aula é pauleira. Vai ser de 8 às 11 horas. Pauleira mesmo, certo? Então, ela é grande. O que a gente pode fazer? Eu passar para vocês adiantado já esse trabalho valendo 1 ponto. Quem fizer ele, na hora que eu estiver ensinando na aula, vocês já vão ter uma noção, certo? Vocês já vão ter uma noção aí atrás, vocês já vão saber o que é que eu vou ensinar. Quem não quiser fazer, faz semana que vem, não tem problema, porque aí eu já passo hoje e semana que vem não tem. Pode ser? Vamos lá? Pode. Então, anotem aí. Professora, Oi, dona aquela Carmen. atividade que a senhora já passou, já pode postar ou a senhora vai falar o dia? Pode postar, se a senhora já tiver feito, tá? Não, tudo bem, então. Ela tá com a data de hoje para postar, ou é semana que vem, não me lembro, mas ela não fecha. Então, vocês não. podem postar. Não deixa para a última hora, não. Se a senhora já tem prontinha, já posta, tá bom? Tudo bem, obrigada. De nada. Se a senhora não der conta de postar, só me avisa. Não deixa para depois, não. Para semana de prova. Vamos. Gente, eu vou fazer no Word para ajudar a dona Carmilda, tá bom?
porque ela tá no celular e ela não consegue ver o chat. Depois eu copio no chat para vocês. Aumentar, né? O que adianta pôr? Ok? Todo mundo enxergando? Eu tô. Pera. Professora, Oi. essa atividade vai ser no caderno igual às outras mesmo? Aham. Igual as outras. Tá bom, obrigada. Elaine, Hum. essa aí, no caso, pode postar depois da aula da semana que vem. Eu vou abrir hoje. Se você fizer hoje, pode por hoje. Ah, não. Então tá. Obrigada. Mas se você quiser esperar a aula também, seria interessante vocês fazerem ela antes, para vocês chegarem na aula já sabendo um pouco, né? Tem gente que gosta, tem gente que não. Ah, tá, entendi. Obrigada. Por nada. Professora, você já liberou nota de prova? Você não assistiu a aula, né? No início. Não, entrei agora. Liberei não. É porque no meu Moodle tá escrito assim, acesso vedado, disponível só se seu e-mail for blá, 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 blá. E não é o meu e-mail. Essa é a segunda chamada, não é a primeira. Ah, tá, não sabia, Segunda por isso que eu tô perguntando. Não, deixa eu te falar, eu não terminei de corrigir as provas de vocês. Ainda deve estar faltando umas 25, eu acho. Aí eu vou corrigir hoje à noite. Na hora que eu finalizar, aí eu vou mandar um recadinho para vocês no nosso grupo assim, ó. Pessoal, eu terminei de corrigir todas as provas. Agora que a gente já fez a vista, vocês já sabem que todas elas estão válidas, né? A gente não achou nenhuma que precisasse ser anulada. Aí o que vai acontecer? Eu mando um recadinho e falo para vocês, o feedback está aberto. Aí vocês vão acessar, olha a prova, olha o que você errou, olha a sua nota. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar. E aí eu vou fechar de novo. Então, quando eu avisar que está aberto, eu vou deixar aberto só até a noite. Combinado? Certinho? Beleza. Uhum. Beleza? Então, assim que eu finalizar a correção, porque são 196 provas, eu passei o fim de semana inteiro corrigindo e ainda falta 20 e pouquinhos. Aí, assim que eu finalizar, eu aviso, tá? Vamos lá, explica o que é blastômero. As estruturas. Uhum. Gastroluração. Gástrula. Gástrula.
gástrula, blástula, mórula. Organogênese. Professora, essa questão que a senhora está passando aqui, a senhora vai colocar Ficou mudo. para a gente pegar a questão? Você começou a falar e ficou mudo. Pergunta de novo. Oiê. Gente, alguém entendeu o que a colega perguntou? Eu acho que ela perguntou se a senhora vai postar no Moodle a questão. Ah, sim. Vou. Quais são as estruturas? Oxe, a parte junto. Colocar os meses aqui, que às vezes vocês não entendem como semana.
tirar um mês que ficou tão feio. Pessoal, eu coloquei para vocês aqui nessa 8, só o início da semana. Lembrando que a terceira semana, a primeira até a quarta é um mês, a quinta a oitava semana é 2 meses, a 13ª até a 16ª é quarto mês. Aqui, ó, no 9º mês é da 36ª até a 40ª semana, né, de 36 a 40 semanas, para dar 9 meses. Então, aqui só está o início, mas aí tem um período, ó, 31 semanas até 35, 8º mês. 27 semanas até 30. Então, aqui eu coloquei só os inícios. O que vocês vão falar para mim nessa 8ª? Vocês vão falar para mim o que acontece nessa fase? Desenvolve tal coisa, aqui ele já vai estar dedinho, aqui vai começar a formação do cérebro, aqui vai começar a formação do cabelinho, o olho já abre, aqui ele já coloca o dedinho na boca. Então, vocês vão explicar o que acontece nessas semanas gestacionais. Essa é a 8ª. Na 7ª, vocês vão falar para mim, na 6ª aqui eu perguntei o que é ectoderme, mesoderme e endoderme, que são os folhetos embrionários, vocês vão colocar o que significa. Na 7ª é quais estruturas são formadas. Por exemplo, a partir da ectoderme é formado o osso, isso, aquilo e aquilo. A partir da endoderme é formada a pele, isso, aquilo e aquilo. Aqui é formado o rim, isso e aquilo. O que é organogênese? Né, que é a fase dos órgãos, vocês vão explicar ela. O que é gástrula, o que é blastômero, o que é mórula, que a gente falou na aula passada, e o que é clivagem e segmentação, que a gente também já falou na aula passada. Então, essas aqui são as questões que elas têm o valor de 1 ponto. E entra a parte do desenvolvimento embrionário. Estou colocando aí no chat. Aqui no chat para vocês. E vou colocar aqui na plataforma agora para vocês. Bem aqui na aula de hoje. Eu vou colocar aqui a tarefa. Atividade 2. Segunda VA. Então, nessa atividade 2 de segunda VA, está aqui, quando você clicar no link, se você quiser ver as atividades, já estão aqui, tá bom? Vai estar aberto até dia 3 de maio, mas ele vai aceitar com atraso por enquanto, até eu fechar. Aí, ele está com 1 semana de data para vocês, tá aqui, tá? Quem quiser ver o questionário de novo, é só clicar aqui no link, que as perguntas já estão aqui. Ok? Certinho? Beleza, pessoal? Todo mundo? Certo? Já está na plataforma, bonitinho, a atividade. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, que eu explico lá no grupo. Igual os meninos estavam com dúvida, naquela questão 10 da primeira atividade. Aí eu copiei a resposta de alguém e coloquei lá para vocês, né? Certo? Dona Carmilda, eu vou mandar a foto da atividade aí para a senhora. No celular, tá?
Mandei. Já está no seu celular, para a senhora copiar devagarzinho, tá? Ah, é, uma coisa importante. A aula que vem, a gente vai fazer a semana gestacional em humano. Na outra aula, não vai acabar em embriologia, tá? Porque na outra aula é só de animais. Foi bom a Milena colocar. Na outra semana, a gente vai falar da semana gestacional do cachorro. A gente vai falar da semana gestacional do boi. A gente vai falar da semana gestacional de cada uma das estruturas. Igual a gente fez na aula passada, falando do ovo, né? Das aves e tal. Foi bom a Milena ter escrito ali, tá? Certinho? O que é para falar na 8? Espera aí. A 8 é para vocês falarem. Só até a 8, né? É só até a 8. Porque a 8 é grandona. Por enquanto aqui é humano, tá? Aí na outra aula eu vou ensinar para vocês a parte animal, depois que a gente fechar a humana. Então aqui vai mudar. Por exemplo, tem animais que só vão ter aí 2 meses, 3 meses. Tem animal que tem 11 meses. Então, a gente vai fazer na outra aula, antes de começar a histologia, a parte animal, tá certo? Por que a gente não faz no mesmo dia de aula? Pra vocês não confundirem a cabeça. Então, um dia a gente vai fazer humano, no outro dia a gente vai fazer dos animais. Tudo bem? Essa atividade é a parte humana. Vamos deixar para fazer a atividade de animal depois que eu explicar, tá bom? Mas lembrando que tudo segue a mesma linha, só que tem animal que é mais rápido. Certinho? Dúvidas? Não? Beleza? Giovana, pergunte. A questão 10 da última atividade é pra gente fazer o que nela? Porque no grupo não chegou pra mim. Tem algum outro grupo além daquele? Não, tá lá. Eu coloquei, eu copiei para vocês, assim, ó. Depois você dá uma olhadinha lá no dia. Na última aula, sexta-feira. Eu tirei a foto dela e coloquei. Tem alantoides em peixes? Tem em répteis? Tem nisso? Você vai colocar qual grupo que tem ela, tá? Então, por exemplo, se eu coloquei estrutura alantoide, você vai me falar se está em peixe, se está em réptil, se está em mamífero, se está em ave. Ah, não, tem placenta? Você vai me falar se tem réptil, se tem em mamífero, se tem nesse, se tem naquele. Então, é para vocês escreverem quais os grupos que tem essas estruturas. Tá lá no grupo, tá? Depois você dá uma olhadinha. Manuscrito, sempre. Ok? Professora, ela era para falar sobre a estrutura de cada um? Não, era só para citar. Placenta. Mas se você escreveu, tá ótimo. Bom que você já estuda para a prova. Tá bom? Placenta, mamífero. Ah, não, mas ave. A ave vai ter isso, isso e isso. Ok? Não, algumas estruturas, nem todas, tá, Karen? Nós temos algumas estruturas que não têm répteis e outras têm. Lembrando que dentro dos répteis, vocês têm que lembrar que tem vários grupos. Por exemplo, jacaré e crocodilo é um grupo, tartaruga é outro, completamente diferente. Aí vocês vão citar, por exemplo, nos répteis como crocodilo e tal, tem tal estrutura. Lembra que eu falei dos mamíferos, por exemplo, do biquim, que eu esqueci o nome dele agora? Me ajuda aí, gente, do desenho do Firmes e Ferber. O ornitorrinco. O ornitorrinco, ele é diferente, né? O ornitorrinco, ele é diferente do mamífero normal, do humano. Então, vocês podem especificar. Vai ter correção dela na véspera da prova, igual a gente fez na primeira VA. Combinado? Certo? Mais alguma dúvida? Sim ou não? Não marquei data de entrega ainda não. Tá em aberto. Vocês só não podem deixar